Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de máquinas de fluxo para a turma matutina. E hoje, como na semana passada nós não tivemos aula, por causa do feriado antecipado, né? Nós vamos ter hoje então, a nossa aula referente à sessão 4.1. Então, só um minutinho, eu vou dar mais um minuto, ver se alguém chega e nós vamos continuar. Bem, dando início então à nossa conversa, vamos dar uma olhadinha no nosso livro aqui. A seção 4.1 é aquela que fala em seleção e aplicação de bombas centrífugas, que é algo extremamente importante, né? Você tem que saber escolher bem a bomba que você vai utilizar na sua instalação para não haver problemas com capacidade insuficiente da bomba, por exemplo, né? Ou até o contrário, sobra de capacidade, então você poderia comprar uma bomba menor, né? Portanto, mais barata. Então é preciso você fazer uma boa escolha de bomba. E aqui nessa sessão, o autor mostra detalhes de como fazer essa escolha, né? Então ele faz a seleção é feita, segundo o autor aqui, por um critério até simples, que é o critério de custos, né? Então ele apresenta uma equação de custos, né? E faz seus cálculos, coloca um gráfico de custos aqui, né? E mostra todo o equacionamento do custo. E aí ele coloca a equação principal nossa aqui, que é o seguinte: dada a função de custo, aqui no caso é o custo em função do diâmetro da tubulação, aí ele diz o seguinte, que é algo óbvio, né? Se nós temos uma equação de custo em função da tubulação e nós queremos encontrar o menor custo possível, então nós temos que pegar essa equação e verificar o ponto de mínimo dessa função, dessa equação. Ou seja, então nós temos que fazer a derivada dessa função e igualar o resultado a zero, como nós estamos vendo aqui na equação 4,14. Tá certo? Então é isso que ele faz aqui, o autor faz isso aqui, e chega a alguns valores. Olha aqui, a equação do custo é algo parecido com isso, né? Como se fosse uma parábola. Então ela tem um valor de mínimo, uma parábola de boca para cima, então ela tem um ponto de mínimo, né? E aqui ele chega a um diâmetro ótimo em função da velocidade econômica da tubulação, tá certo? Então aqui ele diz, aqui por exemplo ele dá alguns exemplos de velocidades econômicas, né? Existem recomendações de normas técnicas também, tá certo? Para se chegar ao diâmetro ótimo de uma tubulação. E aqui ele fala de como se faz para selecionar uma bomba, né? A melhor bomba de todas. Temos aqui um diagrama típico para seleção de bombas, né? Esse diagrama é fornecido pela empresa fabricante de bombas chamada KSB. Então eles dão aqui, inclusive, a sequência de decisão sobre qual bomba vai ser escolhida, né? Então tem alguns passos aqui, ele mostra quais são esses passos. E de qualquer forma, eu falei da bomba KSB, se não fosse da KSB, nós teríamos um diagrama de uma outra marca qualquer, mas seria algo bem parecido com isso, tá? Não igual, mas parecido. E o procedimento continua válido do mesmo jeito, né? Em seguida, o autor vem ao Sem Medo de Errar
que é a solução do problema que foi apresentado lá no comecinho da sessão, no diálogo aberto, e no comecinho do não pode faltar, tá certo? Então, ele propôs lá um problema, e aqui no Sem Medo de Errar ele resolve isso, né? Então, a minha sugestão para vocês, eu espero que vocês tenham feito isso, é que vocês tenham tentado resolver isso, depois de ler toda a sessão, sem ver a solução que está aqui, né? Então, lendo o problema que você tem lá, e depois com toda a parte teórica apresentada na sessão, você já teria condições de resolver esse problema aqui, né? Aí depois que você solucionasse aquele problema, você poderia vir aqui e fazer a comparação entre a sua solução e a solução apresentada pelo autor. Mais uma vez eu vou dizer, felizmente os problemas de engenharia não têm solução única, então existem várias soluções diferentes possíveis para um determinado problema. E as diversas soluções apontam para lados diferentes, quer dizer, uma pode ser que tenha o melhor custo, mas a outra tem o menor tempo de manutenção e assim por diante. Então você tem que julgar o que é melhor para você, tá bom? O autor aqui fez uma opção por mostrar o critério de menor custo, mas nem sempre o menor custo é a melhor opção, né? De qualquer maneira, então nós temos aqui então a solução do Sem Medo de Errar aqui, daquele problema proposto originalmente. Aí ele entra aqui no gráfico da KSB para verificar qual é a melhor opção. E em seguida nós temos, depois daquele problema ali, nós temos o chamado avançando na prática, que é mais um problema para você, aluno, praticar. Então nós temos um outro problema, uma outra situação problema, como é chamado. E então aqui nós temos a descrição da situação problema, tá? Que é que nós temos. Então aqui o autor escreve as condições aqui, depois ele pede dimensione o diâmetro econômico da tubulação e selecione uma bomba adequada para essa aplicação. Da mesma forma que no outro, eu espero que vocês tenham resolvido esse problema antes de ver a solução que está aqui, tá bom? Com todos os dados que estão aqui, vocês já têm condições de resolver esse problema. Depois de resolvido, vocês devem vir aqui e comparar a sua solução com a que foi dada aqui pelo autor. Fazer uma comparação e verificar o que é melhor. Aqui ele fez a escolha da bomba e tal, né? Terminado isso, esse problema, se você conseguiu fazer os dois problemas, eu afirmo, se você conseguiu fazer sozinho os dois problemas sem ver a solução, eu arrisco um palpite aqui que você está realmente entendendo desse assunto, tá? Realmente isso é bastante importante, gente. E em seguida vem aqui aquelas 3 questões do Faça Valer a Pena, né, que você tem que responder. E muitas vezes você tem que justificar as alternativas erradas porque estão erradas. Na primeira questão que nós temos aqui, ele tem um equacionamento que é feito aqui, e nesse caso, obviamente, não é necessário justificar as outras alternativas, porque você vai resolver uma equação e encontrar um valor. Encontrado o valor, você vê qual desses 5 valores é o seu valor, e está resolvido, tá? Então vamos ver esse problema como é que é. Vou ler o primeiro problema agora, então. A escolha do diâmetro da tubulação é fundamental no projeto da instalação de bombeamento, pois influencia diretamente na seleção da bomba. Um dos critérios adotados no projeto da instalação é o custo. Considere que o custo total de uma instalação pode ser descrito pela seguinte função. Então, custo total é igual a 50.000 menos 10D mais 50D ao quadrado, em que CT é o custo em reais e D é o diâmetro da tubulação em metros. O diâmetro ótimo da tubulação
que minimiza o custo total da instalação é... Bom, então agora nós temos que fazer uma continha aqui. Não é algo que dê para olhar para o número aqui e dizer, ah, esse é a alternativa C, a alternativa A. Não dá para fazer isso, é preciso resolver isso. Então vamos raciocinar juntos aqui, ó. Nós temos uma equação que dá o custo em função do diâmetro. E se você observar bem aqui, ó, o diâmetro, isso aqui é uma equação de segundo grau, né, onde o coeficiente do fator de segundo grau é o 50, é mais 50. Então, como ele é positivo, quer dizer que nós temos então uma parábola de boca para cima, como nós vimos no exemplo anterior aí, né, no desenvolvimento do assunto aqui. Então, se ela é uma parábola de boca para cima, essa função tem um mínimo, né? Então, como ele pede aqui o custo, ele quer o diâmetro ótimo que minimize o custo. Se nós queremos o mínimo custo, então o que nós vamos fazer? Então, lembrando da nossa equação que nós vimos a 4,14, dc de d igual a zero, né? Ou seja, nós vamos derivar o custo em relação ao diâmetro. Então, aqui no caso seria dct de d igual a zero, tá bom? E feito isso, nós vamos achar o diâmetro ótimo, então. Vamos, então, dar uma olhadinha aqui. Eu já resolvi esse problema. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui vocês podem ver a resolução dessa equação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Eu copiei a equação aqui, então CT igual a 50.000 menos 10D mais 50D ao quadrado, né? E até coloco a observação para vocês verem aqui, olha, para obter o diâmetro que minimize o custo, devemos obter o ponto de mínimo da função acima. Então, devemos derivar CT em relação a D, que é a equação 4,14 que eu acabei de citar para vocês. Então, nós temos dCT dd igual a 100D, porque 2 desce, fica 2 vezes 50, dá 100D menos 10, tá? Então, no ponto de CT mínimos, temos dCT dd igual a zero, ou seja, 100DO menos 10 é igual a zero. Eu coloquei DO como sendo o diâmetro ótimo, tá? D com um índice O de ótimo aqui, ó. Então, se 100D menos 10 é igual a zero, então nós temos DO igual a 10 sobre 100, que é igual a 0,1 metros, tá? 0,1 metros. Então, isso daqui é o diâmetro ótimo da nossa tubulação, né? Ou seja, 100 milímetros de diâmetro. Se nós voltarmos lá para o nosso livro, nós vamos ver que a alternativa que tem a solução que nós acabamos de encontrar é a alternativa C. Então, 0,1 metros. Alternativa C. Tá bom? Mirelle, bom dia. Você entendeu essa resolução? Chegou a fazer? Bom, continuando nossa resolução. Mirelle, eu vou pedir a você, já que você está me ouvindo, eu vou pedir a você que faça seus comentários no grupo e não aqui, tá bom? Continuando, então. Vamos ver a questão 2. Sobre as instalações de bombeamento, são feitas as seguintes afirmações. Nós temos aqui, então, 5 afirmações. Nós vamos verificar quais delas são verdadeiras e quais são falsas. E naquelas que são falsas, se possível, nós vamos tentar identificar o que diz que ela é falsa, tá bom?
Primeira afirmação. No dimensionamento da instalação, a escolha do diâmetro da tubulação não possui influência na seleção da bomba. Será que não, gente? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Isso, boa, Ronaldo. É isso aí. Na verdade, eu estou até respondendo essas questões aqui agora, e ela possui influência. Claro, beleza. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na parte do texto que fala disso aqui, né? Então, nós temos o seguinte, ó. Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui e nós vamos deduzir alguma coisa aqui. Seleção de bombas centrífugas, né? Então, a seleção da bomba centrífuga deve ser realizada após a definição da instalação de bombeamento. A partir das características da instalação é traçada sua curva de carga. A vazão de operação, em geral, é uma premissa básica do projeto. Portanto, utilizando a curva de carga da instalação, basta considerarmos a vazão de operação e definirmos a altura de elevação requerida pelo sistema. Esse processo é ilustrado na figura 4.4, que é essa que está logo aqui abaixo. A seleção da bomba adequada para o sistema é baseada nessas duas variáveis, vazão de operação e altura de elevação da operação. Então, veja, se nós temos uma seleção que é feita em função da vazão, a vazão é uma função óbvia do diâmetro da tubulação que você vai usar, né? Nós sabemos disso, quanto maior a tubulação, maior pode ser a vazão. E até porque você tem menos perda de carga, tá certo? Então, realmente, voltando lá para a nossa questão, a escolha do diâmetro possui influência na seleção da bomba. Então, a primeira está errada. A primeira afirmação não é válida, tá bom? Vamos para a segunda. Dada uma vazão de operação, os custos relacionados à aquisição e operação do conjunto motobomba diminuem com o aumento do diâmetro da tubulação. Verdade. Isso, muito bem, Ronaldo. Por que é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está falando lá do custo de aquisição e operação do conjunto, tá? Custo de aquisição e instalação do conjunto, que é o CB que nós temos aqui, tá certo? Então, o que ele diz aqui, olha? Eu vou ler desde aqui, que é mais interessante para nós entendermos. Para a vazão de operação, o diâmetro ótimo é definido como sendo a dimensão do tubo que fornece o menor custo possível da instalação. O custo da instalação é definido como o custo é igual CB mais CT, onde CB é o custo da bomba, incluindo aquisição, instalação, operação e manutenção, e CT é o custo da instalação de bombeamento, incluindo o custo de aquisição dos tubos e acessórios de instalação e de manutenção. Ambas as parcelas que compõem o custo total da instalação são funções do diâmetro, tá? Inclusive aqui, olha, nós até podemos usar isso para responder a primeira que nós dissemos que o diâmetro influencia na seleção da bomba, né? Então está aqui também outra afirmação que garante isso que nós fizemos lá. Para uma dada vazão, o aumento do diâmetro da tubulação, vejam bem, aqui deve estar a resposta do que nós estamos procurando. Para uma dada vazão, o aumento do diâmetro da tubulação faz com que a velocidade do escoamento diminua. Assim, a perda de carga também diminui, reduzindo a altura de carga requerida e a potência da bomba, resultando na diminuição do custo CB. Está aqui, tá? Vamos continuar lendo, que eu acho que é interessante. Em compensação, o custo CT se eleva com o aumento do diâmetro da tubulação. Temos que, quanto maior o diâmetro do tubo, maior será o seu peso linear e maiores serão os custos dos acessórios e instalação. Tá bom? Então, vamos voltar. Aqui está. Essa figura ilustra a dependência dos custos em relação ao diâmetro. Olha aqui, ó. No CB ele cai, conforme se aumenta o diâmetro, e no CT ele aumenta. Tá? É muito interessante essa figurinha aqui. Voltando lá. Então, a segunda afirmação diz o seguinte: dada uma vazão de operação, os custos relacionados à aquisição e operação do conjunto motobomba diminuem com o aumento do diâmetro da tubulação. Isso é verdade. O Ronaldo já tinha dito isso, né, Ronaldo? Você já tinha chegado a essa conclusão. Então, a segunda é verdadeira. Vamos ver a terceira agora.
A velocidade econômica recomendada para o escoamento em tubulações aumenta quanto maior for a viscosidade do fluido. Tá? Não. Não. O Ronaldo já está dizendo que não. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Olha aqui, ó. Velocidade econômica. Se nós viermos aqui embaixo, nós vamos ter que a velocidade econômica Aí embaixo aqui aí está relacionada com o diâmetro ótimo aqui, ó, tá certo? Então, voltando aqui, ó, aqui ele me diz que o diâmetro, equação 418 aqui, ó. O diâmetro ótimo tem uma certa equação aqui, tá certo? E nessa equação, existe um fator aqui que é o F, que está aqui, ó, esse F. Esse F é o fator que diz respeito aos atritos internos e tudo mais referentes à tubulação, tá certo? Então, quando você aumenta o F, você aumenta o diâmetro ótimo necessário, tá certo? Então, o F está embutido nele a viscosidade do fluido. Quanto mais viscoso o fluido, maior o F. Portanto, quanto maior a viscosidade, maior o diâmetro. Se nós viermos aqui, olha, então, se o diâmetro aumentou, para que isso se compense, a velocidade econômica tem que cair. Tá como ela está no denominador? Se esse aqui aumenta, esse aqui tem que diminuir. Tá certo? Então, o que está escrito lá na questão é o seguinte: a velocidade econômica recomendada para o escoamento em tubulações aumenta quanto maior for a viscosidade do fluido. Não, é o contrário. Então, a velocidade diminui. econômica diminui. Tá certo? Ronaldo, você respondeu certo, mas você entendeu então por quê, né? Entendi. Mas eu respondi. A que Ótimo, eu marquei a 2, 4, a 2, 4 e 5. certo. Então você acertou. É, Então a terceira é falsa. Vamos à quarta agora. No caso de tubulações com diâmetro abaixo do recomendado, ocorre gasto excessivo de energia no acionamento da bomba devido à elevada perda de carga. Vamos ver a quarta, se é isso mesmo, né? Diâmetro abaixo do recomendado, né? Então, quando nós jogamos o diâmetro menor do que o ótimo aqui, ó, como ele está no denominador, tá? Como ele está no denominador, se você diminuir o valor dele, você aumenta essa parcela aqui. Portanto, você vai aumentar o HB, tá certo? Então, com o HB aumentado, aumentou a perda de carga, que HB é justamente a perda, tá certo? Então, está provado aqui que o que está escrito lá, olha, é verdade. Você aumenta a perda de carga. Então, a quarta é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha agora na quinta. O diâmetro econômico da tubulação é aquele que minimiza o custo total da instalação. Bom, isso é óbvio, é o que nós estamos fazendo, o equacionamento que nós temos aqui é justamente isso, né? Isso é mostrado naquela equação que eu falei com vocês, olha aqui, ó. Né, para nós acharmos o diâmetro ótimo é aquele que minimiza o custo da instalação, né? Aqui, ó. Para o custo mínimo, temos que a derivada da função de custo em relação ao diâmetro é nula, tá bom? Então, aqui, ó, e para ele acha o diâmetro ótimo a partir dessa equação aqui. Então, é isso que nós obtivemos. Então, a quinta também é verdadeira. Então, recordando aqui, nós temos a primeira como sendo falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a quarta verdadeira e a quinta verdadeira. Então, nós vamos procurar a nossa alternativa correta aqui e nós vamos ver que é a alternativa D. Tá certo? Mirelle, você está sem microfone, é isso, Mirelle? Eu acho que é o áudio dela que está ruim. O microfone dela está ruim do notebook dela. Estou achando isso também. Eu acho Então, que ela só... responda. Se você estiver ouvindo, Mirelle, responda pelo grupo, tá certo?
Não. Certo. Mas responda por aqui então, tá bom, Mirelle? Eu vi sua resposta aqui, eu estou de olho nas respostas do grupo. Se você precisar falar qualquer coisa ou quiser responder minhas perguntas, faça pelo grupo então. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão 2 aqui? Ronaldo, alguma Não, dúvida? Mirelle, não, ficou claro isso aqui, Mirelle? Beleza. Então vamos para a terceira. Um óleo mineral utilizado na lubrificação de um mancal hidrodinâmico deve ser transportado até o sistema de resfriamento por meio de uma tubulação circular. A vazão necessária para essa operação é de 2 litros por segundo. Só lembrando a vocês, né, que litro é L minúsculo. O autor está usando L maiúsculo, que está errado, tá? Então, 2 litros por segundo. A viscosidade do óleo é 0,06 pascais segundo e sua massa específica é 900 quilogramas por metro cúbico. Tem-se que, para essa aplicação, é recomendada a velocidade econômica de 1 metro por segundo. O diâmetro recomendado para essa tubulação e o regime de escoamento serão o quê? Então, essa questão também, diferentemente das outras, quando você encontra a solução, não é preciso justificar as outras, tá bom? Então uhum. vamos ver, como é que nós vamos resolver essa equação? Nós temos que olhar como nós vamos resolver essa questão? Nós temos que olhar as equações que nós temos que levam a isso. Então eu já fiz essa análise aqui, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Então, eu lembrando a vocês que vocês sempre devem ser organizados quando forem resolver algum problema. Isso é bastante importante, viu, gente? Então, se você está resolvendo o problema na própria folha de questões, não é preciso que você repita os valores. Mas se você está resolvendo numa outra folha, à parte, como é o meu caso aqui, então é bastante importante você colocar os dados todos aqui em cima, né? De forma que você consiga ver rapidamente, não só você, mas caso sua questão venha a ser corrigida por alguém, que essa pessoa rapidamente possa verificar os dados, né, e comparar com o que você está fazendo. Então eu coloquei todos os dados aqui, né, a vazão é 2 litros por segundo, o Mi, que é a viscosidade, é 0,06 pascais segundo, o Rho, que é a densidade, é 900 quilogramas por metro cúbico, e a velocidade econômica é 1 metro por segundo. Tá certo? Hum, Vamos lá, então. Nós temos da equação. Deixa eu ver qual é o número da equação. Só um minutinho, gente, que eu me esqueci de colocar aqui. Eu sempre coloco, acabei me esquecendo agora. O diâmetro ótimo é igual à equação 421, que quem quiser procurar na página 191. O diâmetro ótimo é igual a raiz quadrada de 4Q sobre π vezes a velocidade econômica. Tá certo? 191? 191 a página. Equação 421. Achei. Ah, Então, foi essa que eu ia usar. A D. isso, D igual a raiz de 4K, né? isso, Pi, viscosidade econômica. isso. Façam o seguinte, vejam o que eu estou fazendo aqui, deem uma olhadinha, tentem resolver isso rapidamente, quem não fez ainda. Eu vou dar 5 minutos para vocês. Vejam o que está aqui, mas façam por sua conta.
Notem que uma coisa que eu fiz que é bastante importante para vocês notarem é o seguinte, olha, a vazão aqui está dada como 2 litros por segundo. E para nós acharmos o diâmetro ótimo, nós temos que trabalhar com unidades coerentes aqui dentro, tá? Portanto, nós não podemos trabalhar com litros, nós temos que trabalhar com metros cúbicos. Então, qual é a relação que nós temos? 1 metro cúbico igual a 1000 litros, tá? Então, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, ficou 4 vezes 2 vezes 10 a menos 3 sobre π vezes 1, né? Raiz quadrada disso. Quando você faz a raiz quadrada, você vai ver que vai dar aproximadamente 0,05. Nossa unidade é um metro, então é 0,05 metros, tá? Portanto, 50 milímetros. Então, isso resolve metade do problema. E aí, o que mais nós temos que ver? Aí ele pergunta se o regime do escoamento é laminar, turbulento ou de transição. Como é que nós vamos resolver isso? Bom, nós vamos resolver isso pelo número de Reynolds, tá? É o VD ρ sobre μ. Reynolds, VD ρ sobre μ. Então, nós vamos colocar tudo com unidades coerentes também, né? Então, é V, que é 1, o D, que é o diâmetro, é 0,05, vezes o ρ, que é 900, dividido pelo μ, que é 0,06. Fazendo essa conta, nós vamos chegar ao número de Reynolds de 750, tá? E aí, bom, nós vemos, na literatura, nós temos que, se o número de Reynolds é abaixo de 2000, o escoamento é chamado de laminar. Se ele está acima de 2.400, ele é turbulento. E se ele estiver ali no meio, ele é o de transição, né? Como nós obtivemos 750, então ele é laminar, tá? Ou seja, 50 milímetros e escoamento em regime laminar. Vamos voltar lá para nosso livro. É a letra C. Isso. 50 milímetros, escoamento em regime laminar. Ronaldo, você entendeu esse problema? Entendi. Eu já até estou copiando no caderno aqui, porque eu estava fazendo esse exercício agora. Aí a última questão foi essa aí que eu não estava conseguindo fazer. Tá certo. Mirella, essa questão você chegou a fazer? Eu não tinha visto que você mandou seu. Você deve ter mandado isso hoje, né? Ou ontem à noite, alguma coisa assim. Mas eu vou verificar, não tem problema nenhum, não. Eu estou Você mandando entendeu? agora. Mirelle, você entendeu isso aqui? Ótimo, beleza. Então, Ronaldo e Mirelle, vocês conseguiriam fazer de novo essa equação por conta própria, né? Eu já botei no caderno aqui. Certo. Essas duas soluções aqui da questão 411 e a 413, eu vou colocar no grupo daqui a pouquinho. Terminando aqui o nosso bate-papo, eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Porque a fórmula, eu já tinha identificado a fórmula qual seria, né, do livro Sim. aí. Só que eu não tinha ainda a fórmula do laminar, entendeu? Do Reynolds. Certo. Aí eu não tinha usado ela ainda. Tá bom. Então vejam, só para vocês raciocinarem comigo, como é que se resolve um problema como esse, né? Que você tem que ser equacionado, né? Então, primeiro você anota todos os dados que você tem. Depois você anota aquilo que você quer. Então, eu quero o diâmetro, eu quero o tipo de regime. E aí você vai em busca de equações que tenham todas essas variáveis envolvidas, né? Tem que ter a variável que você deseja, no caso o diâmetro, né? E esse diâmetro tem que ser calculado em função daquilo que você tem, dos dados que você tem. E, eventualmente, você vai precisar de outras equações. Então, você está precisando de um número que não está diretamente na equação. Daí você tem que procurar em outra equação e assim por diante, né? Lembrando que, no caso aqui, como nós estamos falando de uma disciplina, não é um problema da vida real, então, se você olhar em tudo que foi dado ao longo do semestre, da matéria, da disciplina, você vai encontrar essa equação, com certeza. A vida real é diferente. Na vida real você não tem nada. Você que é um engenheiro que vai ter que fazer as contas e descobrir o que é, né? Você vai ter que anotar os dados
e vai ter que procurar em algum lugar essas equações. Na literatura que você teve na faculdade, ou em outras literaturas que são recomendadas nesse livro da Croton, por exemplo, ou em outras Uhum. quaisquer bibliografias que você acha que sejam pertinentes, tá bom? Então é importante que você esteja ciente disso. Você tem que equacionar bem o seu problema. Se você equacionou bem o problema, aí é moleza, tá bom? Então lembre-se disso, o regime de um escoamento, se ele é laminar, turbulento, é dado pelo número de Reynolds, tá? Então esses números que eu coloquei aí, vocês podem usar até como referência, que eles são tradicionalmente utilizados, sem problema nenhum. Hum. Eu queria saber se vocês dois têm alguma pergunta sobre essa sessão 4.1, sobre seleção de bombas. Alguma pergunta, Ronaldo, Mirelli? Não, a minha dúvida foi justamente essa mesmo aí, dessa última questão, né? Beleza. Mas aí só tá sanando isso aí. Mirelli, tudo bem nessa sessão? Você entendeu tudo? Beleza, então nós vamos agora dar um passeio pela sessão 4.2, tá bom? Vamos dar uma olhadinha Professor, ali estou enviando para o senhor, quando terminar a aula aqui, meu exercício, se eu faço o quê? eu posso estar enviando para o senhor meu exercício? Pode, pode. Tudo bem. Bom, então aqui na próxima sessão, a 4.2, que é a sessão que vocês vão entregar para mim na semana que vem, fatores que afetam a operação de bombas centrífugas, tá bom? Então aqui o autor faz uma compilação de tudo, ele apresenta no diálogo aberto aquele probleminha lá que ele vai resolver no Sem Medo de Errar, né? Então tem aqui o problema, né? Apresentado. E aqui ele apresenta tudo aqui, tem um probleminha para ser resolvido. Não pode faltar é onde é explicado a teoria do capítulo, né? Da unidade aqui, aliás, da seção. Então ele fala aqui de vários fatores, né? Massa específica na operação das bombas, né? Como é que ela é encarada. Então tem aqui as curvas de elevação em função da vazão, né? Para várias situações diferentes. Então tem eficiência também aqui, né? Ó, potência, eficiência. Ele define aqui um fator de correção de vazão, de elevação e de eficiência. Vocês vão ver o que é e para que ele serve. Dei uma olhadinha, uma boa lida nisso daqui, tá? Aí ele fala das bombas centrífugas que podem ter alguma certa instabilidade durante sua operação. Isso é muito comum, e você tem que levar em conta isso quando for projetar uma bomba para uma instalação, tá? Outra coisa, influência de sólidos em suspensão na operação de bombas centrífugas, também é algo bastante importante, porque todo o sistema está preparado para líquido, né? De repente você bota alguma coisa sólida lá no meio, como é que o líquido, como é que ele vai se comportar, né? Ele vai passar por dentro da bomba, esse sólido? Então tem uma série de considerações a serem feitas aí, né? Depois nós temos aqui o Sem Medo de Errar, que é justamente onde aquele problema proposto no diálogo aberto vai ser resolvido, né? Então nós temos aqui toda a solução. Às vezes a solução é grande, né? Requer uso de várias equações e gráficos e tudo mais, mas tudo isso aí foi visto durante a sessão, você tem que levar em conta isso, tá? Não há nada que seja estranho ali. Então, minha sugestão é que vocês tentem resolver tudo sem olhar essa solução, depois venham e vejam a solução aqui. É. Aí nós temos o avançando na prática, que é a mesma coisa, é uma situação problema que é proposta para você, né? Está aqui a situação problema. Eu proponho que você veja e tente resolvê-la antes de ver a resolução, e depois sim venha e compare a sua solução com a que está aqui nessa resolução da situação problema. Da mesma forma, pode ser que ela seja meio longa, mas é tudo seguindo os passos que existem lá. E essa é a única forma de você aprender. Não existe outra. Ou você pratica ou você não vai aprender. Então, como você tem aqui dois problemas muito bons, que são o
diálogo aberto e depois do avançando na prática, então eu sugiro enfaticamente que você tente resolver os dois por sua conta, sem olhar as resoluções. E somente depois você deve ver a solução e comparar com aquilo que você fez, tá? Isso é a única forma que existe de você realmente aprender. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla que é importante. Gente, você não tem que ter a preocupação de passar na disciplina. Passar nessa disciplina é extremamente fácil, você sabe disso. Porque você tem agora as provas da Croton, que são fáceis, são simples as provas da Croton, né? Então, passar na disciplina, você passa até chutando, se for o caso. Mas isso não resolve o seu problema. O fato de você ter um diploma na mão não significa que você já vai estar empregado como engenheiro. Você tem que ser um bom engenheiro, ainda mais agora, com essa crise de desemprego absurda que nós estamos começando a enfrentar agora, com essa pandemia. Você está quase se formando já, né? Então, daqui a pouquinho, quando você se formar, ainda vai haver um excesso de engenheiros sobrando no mercado. Como é que você acha que uma empresa que precisa de engenheiro vai fazer a seleção? Pelos melhores, tá? Então, se você chega lá, o cara apresenta um problema simples desse aqui para você, você não sabe nem começar, você já está fora do processo seletivo. Então, se você aprender realmente os conceitos, a nota vem naturalmente. E aí isso vai ficar guardado na sua cabeça e você vai poder ser um bom engenheiro. Ponha isso na cabeça, gente. Tá bom? Bom, por último vem aqui o faça valer a pena, que é igual ao que nós fizemos aí, né? Então a primeira questão tem 5 alternativas, 5 afirmações. Você vai ver quais delas são verdadeiras, quais são falsas, e nas falsas você vai justificar por que elas são falsas, tá? A segunda questão tem aqui um problema em que você vai ter que dizer qual é o ganho de pressão e eficiência, ou seja, você vai ter que fazer contas, vai pegar equações, fazer contas, então basta fazer isso, não é preciso justificar qual é a alternativa correta, por que as outras estão erradas, tá? Então você vai ter a correta e ponto final. E na terceira nós temos a pergunta tradicional, né? Uma pergunta com 5 alternativas. Essa sim, você vai ter que justificar as 4 erradas, porque estão erradas, supondo que haja só uma certa, né? Que haja uma e só uma certa. Então você vai justificar quais que estão erradas, né? Às vezes acontece que o autor faz alguma besteira e não tem alternativa certa, né? Por exemplo, eu estava na aula de sexta-feira que eu dei para uma outra turma aí de materiais de construção mecânica, não havia resposta certa, porque o autor usou um número errado lá, ele cometeu um errozinho lá, então é preciso você ficar atento. Pode acontecer isso, você não ter a alternativa certa ou você ter duas, tá? Então, de certa forma, isso é bom para você, que vai forçá-la a estudar mais e ter mais certeza na hora de afirmar que uma afirmação é certa ou errada. Tá bom, gente? Alguma pergunta sobre essa seção 4.2, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, a princípio não. Ainda vou ter que ler tudo isso aí para poder responder. Isso. Joilson, que chegou agora. Bem-vindo, Joilson. Quer perguntar alguma coisa sobre essa seção 4.2? Não, professor. Não, tá tudo bem. Tá bom. Mirelle, tudo bem na seção 4.2? Certo, ótimo. Bom, eu estou encerrando agora a sessão 4.2, né? Obviamente, a qualquer hora vocês podem me fazer uma pergunta, não há problema nenhum, coloquem no grupo e não há problema, né? Mas então eu estou encerrando a sessão 4.2 e agora eu vou falar com vocês, quero falar sobre o trabalho. Vocês já vão me mandar o trabalho quando? Agora de manhã ou mais à tarde? Como é que vai ser, gente? Eu tenho que ver com a Mirella, que se eu não me engano, ela é do meu grupo. Já fizemos o dimensionamento, já da bomba, tudo, mas aí eu vou saber se ela vai, né, se vai fazer alguns ajustes ainda para poder enviar. Vou confirmar com ela ainda. Eu não falei com ela ainda hoje, não. Certo. Bom, eu quero lembrar vocês que uma forma importante de você ganhar pontos, ou na verdade, uma forma importante de você não perder pontos, é você, quando tiver com o trabalho pronto, antes de mandar para mim, mandar para os membros da equipe,
para que todos façam uma revisão rápida e retornem com os erros encontrados. Às vezes tem erro de digitação apenas, uma letrinha trocada, alguma coisa assim. Eu não desconto ponto por isso, mas o trabalho fica mais feio desse jeito, né? Tem erro de português, aí eu desconto ponto quando eu encontro erro de português. Vejam lá nas regras, tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Formatação também do trabalho, isso é importante. E, obviamente, erro conceitual. Se houver erro conceitual, aí vai perder bastante ponto mesmo, tá bom? Então é importante que vocês façam uma revisão prévia antes de mandar para mim. Agora, pelo jeito, ninguém está com o trabalho pronto ainda, né? Apesar de ser hoje o dia de entregar, ninguém está com o trabalho pronto. Então, Já está pronto praticamente, se eu não me engano. A gente terminou ontem de fazer o convencimento. isso, Não, o grupo da gente já tá pronto já, o nosso trabalho, só falta enviar. Né? certo. Então, minha sugestão é vocês fazerem isso antes de me mandar. Eu aceito até meia-noite hoje, sem descontar ponto. Então, minha sugestão é vocês revisarem o trabalho, tá? Revisarem o trabalho e depois mandarem para mim. Isso é importante porque às vezes vocês ganham 1, 2, 3 pontos nisso, só nessa revisãozinha. Alguém acha um erro besta lá, corrige e manda para mim, porque o que eu encontrar, eu vou descontar, né? Vocês tiveram a chance de mandar para mim o trabalho antes, não fizeram isso, e eu bati nessa tecla várias vezes, tá? Então agora não tem jeito. Se mandou para mim, eu vou corrigir e se tiver erro eu vou descontar ponto, tá bom? Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o trabalho, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. O professor, a apresentação dele vai ser que dia mesmo, esse trabalho? Vamos ver, eu estou com as regras aqui, olha. É daqui a 2 semanas, se não me engano. É, daqui a 2 semanas. Então, essa apresentação pode ser por aqui mesmo, pelo Teams, ou pelo Zoom. Eu queria que vocês decidissem isso, tá? Então, cada equipe eu quero que me mande ou a mensagem pelo grupo, ou em e-mail, mas acho que no grupo pode ser, dizendo como é que vocês querem fazer a apresentação. Vocês querem fazer aqui pelo Teams ou pelo Zoom? O Zoom é muito bom, né? Aí nós formamos um grupo lá, etc. Ou por algum outro programa, Skype, para mim tanto faz. Resolvam o que vocês querem fazer e com antecedência avisem-me, tá bom? No dia da apresentação, todo mundo tem que estar presente. Quem não estiver vai ficar com 0 na apresentação. E eu vou sortear 2 pessoas para fazer a apresentação. Essas 2 pessoas é que vão fazer a apresentação. Como se fosse presencial. Vocês já passaram por isso comigo no semestre passado, vocês sabem como é que é, né? Já fiz. O que mais, gente? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não, eu vou torcer para que o dia que cai eu não esteja trabalhando, entendeu? Eu trabalho de escala, então, às vezes, pode cair no dia errado, entendeu? Eu tenho que confirmar, Certo. por isso que estou perguntando que dia é, que está programado direitinho para poder ver minha escala. É daqui a 2 semanas, é na segunda-feira, daqui a 2 semanas. Certinho. Bom, gente, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula agora, mas eu vou até 9h10, eu vou ficar disponível aqui para vocês. Quem quiser falar comigo, é só ativar o microfone e falar comigo, tá bom? Então, um bom dia para vocês, uma boa semana e caprichem nesse trabalho que vocês vão me entregar, viu, gente? Tchauzão. Obrigado. Tchau, tchau.